Olá, assombrados! Eu sou Ana Paula e tenho que dar um recado para vocês que a gente vai ficar por um períodozinho aí sem ter as lives ou sem ter aí os vídeos gravados inéditos para o canal. Porém, vocês vão ficar com alguns cortes, relembrando alguns relatos que foram contados ao longo de todos esses anos, ok? A gente vai tirar um tempinho para descansar, tá? Mais ou menos entre os dias 20 de dezembro e 3 de janeiro. Mas vocês vão ter esse conteúdo do canal de cortes. Então, para quem não conhece, já bora conhecer aí o canal de cortes do Histórias Assombradas. A gente faz os ao vivos, né? E todo ao vivo tem ali vários relatos dentro, mas no meio de beijos, de superchats, de conversa. No canal de cortes, esses relatos são separadinhos, tá? E fica mais fácil para você ver e até relembrar relatos que você nem lembrava mais ou ver alguns que você não viu, tá? Então, iremos trazer aí alguns desses relatos ao longo desse final de ano para vocês. Quase como uma retrospectiva dos relatos de todos esses anos atrás. Espero que gostem desse formato e vão lá conhecer e se inscrever no canal de cortes também, ok? Ó, beijos para vocês e fiquem aí com os relatos dos cortes. Um amor proibido que vem de uma outra vida. Epa, vamos lá. Olá, Ana e assombrados. Esse é um relato um pouco difícil de ser escrito, mas eu resumo ao máximo aqui. Então, creio que seja um relato médio. Eu me chamo Fulana e não se preocupe, todos os nomes de pessoas e locais já estão alterados. Espero que a leitura seja fácil, me desculpe qualquer erro ortográfico, eu realmente errei, não tenho desculpa para ter errado não. Então vamos lá. Eu desde criança sempre soube que tinha família fora do Brasil, na Argentina e Paraguai. O que é bem comum, pois eu moro em uma região de fronteira e sempre tenho alguns parentes que se mudam para os países vizinhos. Nunca conheci essa parte da família, porque apesar de ser da fronteira, eu não tinha interesse em visitar esses países e nem esses parentes de visitar o Brasil também. Então aí acontecia um desencontro entre essas duas partes da família. Tudo mudou quando um parente distante pediu abrigo em nossa casa para passar um tempo até conseguir se estabilizar no Brasil. Nós prontamente o aceitamos e ficamos muito ansiosos em receber esse moço em nossa vida. Afinal, ele era da família e a última vez que a minha mãe e a minha avó tinham visto, ele ainda era só uma criança. Assim que eu soube da notícia, eu fiquei eufórica. Eu era bem novinha ainda, estava estudando espanhol. Achei que seria uma ótima oportunidade de colocar em prática aquilo que eu tinha aprendido. E também estava animada demais para conhecer um membro da minha família que eu nunca tinha visto. Esclarecendo o parentesco do moço comigo, ele era filho do irmão da minha avó, sobrinho da minha avó, primo da minha mãe e meu primo de segundo grau. De um lado da família que não tínhamos contato, eu não o conhecia. Bom, chegou o tão esperado dia da chegada do moço em nossa casa. Eu acordei cedo para fazer faxina e preparar um bolo bem gostoso para que ele tivesse uma boa primeira impressão de nós. Eu sou assim, Ana, sempre me importo muito com o que os outros pensam de mim. E ele chegou, e era o homem mais lindo que os meus olhos tiveram a oportunidade de ver. Ele era alto, loiro, tinha olhos verdes. Fisicamente ele também estava ótimo, ele era muito forte. Digno de ser o galã de uma novela mexicana. Quem é Carlos Daniel perto desse moço? Ele era simpático, engraçado e muito cheiroso. Eu sabia que eu não poderia tê-lo, por motivos óbvios, né? Ele era meu primo. Mas o sentimento perturbador de ter aqueles olhos me vendo e tê-lo sorrindo quando eu falava algo, eu me sentia a maior pecadora desse mundo. Eu rezei uns 2 terços para Deus me tirar aquele sentimento errado. Os meses foram se passando e o que era para ser uma estadia rápida se tornou uma permanência.
Agora ele morava na minha casa, definitivamente. Havia muitas situações onde eu percebia que aquilo que eu sentia era recíproco. Uma vez ele estava me ensinando a fechar pastéis com uma técnica argentina e ficou me olhando nos olhos. Bem aquelas cenas de filme, sabe, Ana? Resumindo a história e sem dar detalhes, aconteceu o que não deveria entre nós. Nos magoamos por não poder contar para ninguém sobre o nosso relacionamento e ele não aguentou. Ele decidiu voltar para o seu país e levou com ele uma parte de mim. Foi como se tivessem me roubado algo. Os anos se passaram e eu sempre tentava seguir com a minha vida. Tive outros relacionamentos, mas sempre ele estava na minha cabeça, impedindo que eu sentisse amor por outro que não fosse ele. Todos os meus relacionamentos fracassaram e eu me perguntava todos os dias o porquê de eu não conseguir seguir em frente. Já tinha se passado 6 anos e nada de eu conseguir dar um jeito na minha vida amorosa. E com o surgimento das redes sociais foi ainda pior. Eu via suas fotos e sentia sempre aquele sentimento perturbador de seus olhos verdes tão profundos. Eram como um abismo que eu insistia em me jogar. Eu decidi me abrir com uma amiga muito próxima sobre essa história e sobre como eu não conseguia superar aquele romance proibido. Ela me disse algo que me deixou muito encucada. Já parou para pensar que isso deve vir de outra vida? Ali me surgiu um fio de esperança. Ai, meu Deus. Afogando enquanto leio o relato. Ali me surgiu um fio de esperança, pois já havia ouvido falar sobre regressões e como isso pode ajudar a superar traumas que vinham de nossas outras vidas. Então eu decidi que eu faria isso. Procurei alguém que tinha experiência com isso e fiz. A partir de agora eu conto o que vi nessa regressão. Era a década de 20, acredito. Eu era uma moça muito bonita e filha de um fazendeiro, que reconheci como sendo meu irmão nessa vida. O moço estava lá. Ele era o capataz da fazenda e tinha os mesmos olhos verdes e lindos, mas não eram perturbadores. Eles tinham doçura nessa época. Nosso amor também era impossível nessa outra vida, pois eu tinha um noivo que o meu pai tinha escolhido, um rapaz rico que mais tarde identifiquei como meu atual namorado nessa vida. Esse rapaz realmente me amava e me tratava muito bem. Ele era um bom partido e um ótimo noivo. E apesar de ser comprometida com aquele rapaz, eu amava o moço e fazia o que não deveria com ele. Meu pai descobriu e me trancou em casa. Não queria que o rapaz descobrisse e cancelasse o casamento que estava há dias de acontecer. O meu pai dizia assim: depois de casada você vai ser problema do rapaz, mas por enquanto não estrague os meus planos, sua suja. O moço encontrou um jeito de entrar em meu quarto pela janela. Eu fiquei tão feliz quando o vi, mas ele estava diferente. Eu podia sentir a sua tristeza e a ausência daquele brilho em seus olhos. Ana, ele me matou na outra vida. Ele me enforcou usando as próprias mãos por não querer que eu fosse de outro. E a última coisa que eu vi naquela vida foram seus olhos verdes e cheios de culpa. Eu fui morta pelo grande amor da minha vida. Podíamos ter fugido, mas ele preferiu me matar. Depois de saber disso, eu entendi por que não ficamos juntos nessa vida. O destino tentou nos separar de todas as formas, nascendo em países diferentes, sem planos de nos conhecermos, nos trazendo como parentes nessa encarnação, na intenção de que resistíssemos por termos o mesmo sangue. Por isso aquele sentimento ao ver os seus olhos, porque eles foram os últimos que eu vi, porque eu os vi perdendo a doçura e ganhando a culpa de um assassino, de um homem que foi capaz de matar a mulher amada. Hoje agradeço por nessa vida ele ter escolhido partir e me deixar seguir em frente sem ele. Por não repetir aquele erro horrível, já que as coisas cedo ou tarde se encaminhariam para que eu fosse proibida de chegar perto dele. Hoje eu entendo e posso dizer ao meu grande amor
que eu o perdoo e que eu sou grata por ter tido ele novamente em minha vida, mas que agora é a minha hora de seguir em frente e ver o que essa nova vida preparou para mim. Obrigada, Ana, por ler o meu relato, que sirva como um alerta a todos os assombrados de que tudo na vida tem um motivo e que aquilo que não dá certo sempre tem algo por trás. Envio a todos um abraço e um beijo no coração. Não se esqueçam de deixar o like. Tchau, Aninha. Obrigada, um beijo pra você. Então, mas o duro é saber o que é que tá por trás. No caso, você descobriu. Nesses casos é interessante, né, a regressão, assim. Você fala, entendi, então vamos seguir em frente. Né, do que ficar aquela coisa, o que será? Por que não dá certo? Eu quero. Não sabe, fica naquela coisa. Aviso de morte da minha avó. Oi, Ana. Oi, Matheus. Tudo bem com vocês? Acompanho o canal há 2 meses. Desde então fiquei viciado nos vídeos, pois sou muito curioso sobre temas sobrenaturais e temas de ufologia. Deixa eu só ver se a música tá rolando. Não tá. Vamos colocar lá pra ficar legal, né? Sim, agora está. Vendo os relatos gravados e os relatos ao vivo, tomei coragem em escrever algumas experiências extremamente intrigantes sobre o sobrenatural, embora muitas vezes achava que tais situações viessem a ser coisas da imaginação ou coincidências. Podem ficar tranquilos, todos os nomes já foram trocados. Obrigada. Eu me chamo Fulano, moro na região da zona sul da capital de São Paulo. Quando tinha 14 anos, em 1997, vivia com os meus avós, Dona Idalina e seu Romerito. Minha mãe sempre trabalhava fora e desde pequeno eu ficava com eles e sempre deram amor e carinho. Coisas que todos os avós fazem para paparicar os seus netos. Enfim, a minha avó Idalina, na época, estava enfrentando diversos problemas de saúde, desde diabetes, pressão alta e outras doenças as quais não me lembro nesse exato momento. Em 1997, a minha mãe, Diva, estava acompanhando em todas as consultas e os médicos estavam super preocupados com a saúde de Dona Idalina, a minha avó e mãe da Diva, pois nada estava indo bem. Em agosto do mesmo ano, a saúde dela piorou, ficando quase 15 dias internados. Depois desse dia, a minha avó retornou para casa bem debilitada, mas conversando e contente por estar em convívio com a minha família novamente. Em meados do dia 29 de agosto de 1997, nos chega a notícia da morte de uma vizinha muito querida, a dona Raquel, a qual morrera por complicações causadas pelo diabetes. Minha avó, quando recebeu a notícia, levou um baque, ficou muito triste e chamou a minha mãe, a dona Diva, no quarto para conversar. Nessa conversa, a minha avó foi bem clara e disse: "Esse domingo a Raquel se foi. No próximo domingo já não estarei mais aqui." Minha mãe ficou pensativa e disse que não era para ficar pensando nisso, mas a minha avó foi bem enfática e repetiu: "Não estarei mais aqui no próximo domingo." Pensando que a minha avó estava muito triste, imaginando coisas, a minha mãe não ligou. A partir daí, muitas coisas começaram a acontecer na semana que acabara de entrar. Na segunda-feira, minha mãe comentou com meu tio Lauro que a minha avó a chamou para separar algumas toalhas, panos de enfeites, roupas e artigos em geral, para dividir entre os filhos. A minha avó Idalina teve 4 filhos: Diva, Lauro, Vidinha e Alícia. Na terça-feira, assim que cheguei da escola, presenciei eu, a minha mãe e a Vidinha, minha tia, algo muito intrigante. Sempre tivemos gatos como animais de estimação. Estávamos na cozinha e a minha avó estava sentada na cadeira e eu fui abrir a geladeira para pegar um copo de leite.
De repente, o meu gato da época se aproximou de mim e começou a saltitar, dando altos pulos, e não parava de olhar para o teto. Ele corria de um lado para o outro e subia no guarda-roupa dos quartos como se quisesse pegar alguma coisa. Ana, não tinha nada. E esse gato não parava de correr atrás de algo misterioso que rondava aquela casa durante o dia todo. E à noite, minha avó chorando, disse que só tinha alguns dias para separar logo as coisas, pois domingo não estaria mais com a gente. 2 dias depois, na quinta-feira, a minha mãe foi até o quarto da minha avó para dar o remédio. Ela estava dormindo. Minha mãe tentou chamar, mas ela não acordava. Ela apenas murmurava, mas não abria os olhos. Corremos para chamar um carro para levar direto no hospital. Algo não estava bem. Sexta-feira, os médicos disseram que nada poderiam fazer e que tudo já tinha sido feito dentro da medicina. Às 5 da manhã, de sexta para sábado, outra coisa aconteceu na casa. Dormia no quarto ao lado do quarto da minha avó. Não, eu dormia no quarto ao lado do quarto da minha avó. E começamos a escutar gemidos vindo do quarto da minha avó. E todos acordaram, inclusive a minha tia Alicia, que tinha vindo do interior para visitar minha avó no hospital. Todos foram para a cozinha, minha mãe, meu avô, minhas tias. Sinceramente, depois desse horário, eu não consegui dormir mais. Às 7 da manhã, meu tio recebe a ligação do hospital para comparecer urgente lá para falarem da minha avó. Às 8 horas, meu tio traz a notícia triste de que a minha avó faleceu às 5 da manhã do dia 6/9/97. Isso mesmo, Ana, o mesmo horário que ouvimos os gemidos do quarto da minha avó. E no domingo, dia 7, foi o enterro dela. O dia que justamente ela disse a todos, uma semana antes, que não estaria mais entre nós. Obrigada, Ana, Obrigado, Ana, pela leitura desse relato. Desculpe se ficou muito longo. Curto demais o canal do Assombrado e torço muito pelo sucesso de vocês. Um grande abraço para você e seus filhos lindos. Grande abraço. Muito obrigada. Um beijão para você. Gente, como ela sabia? Né? Ai, o que será que sente? Como será que sabia? Ou será que foi uma convicção? Não vou ficar aqui até domingo. E aí meio que ela soltou o corpo pra ir. Vou me liberar pra ir. Antes do domingo. Sabe? Ou sabe de que forma que ela sabia. É como aquela história que eu já contei aqui, mais ou menos, de um tio da minha mãe também. Um dia ele deixou um bilhete pro filho dele, que era para ir na casa dele, que ele comprou um bolo para comemorar o aniversário da esposa dele, que era irmã da minha avó. Só que aí todo mundo achou estranho, porque o aniversário dela, seria só na semana que vem, mas ele quis chamar todo mundo, pegar um bolo, tudo, e comemorar naquele dia, uma semana antes. Mas aí todo mundo foi, tudo, comemorou, e quando foi alguns dias depois, ele faleceu. Ele não conseguiu chegar até o dia do aniversário dela. E parece que ele sabia e por isso quis comemorar antes. Então, como que a pessoa... Será que é algo inconsciente? No caso dele, poderia ser algo inconsciente, porque ele não falou claramente, vou comemorar agora porque não estarei aqui no dia do seu aniversário, sabe? Mas no caso dela, da sua avó, ela disse, não estarei aqui, eu vou morrer antes. Como que sabe? Um metrô para Sete Além. Só porque vocês deixaram um like bonito pra mim. Então vamos lá. Olá, este relato que vou contar agora foi de 2 meses atrás que eu escrevi esse e-mail, um metrô para Sete Além. Eu vou usar nomes fictícios, contudo, o acontecido é real. Aconteceu comigo
e com o meu namorado. Então, aconteceu comigo, nomes todos fictícios, né? Beleza. Aconteceu comigo, João, e com o meu namorado, Vitor. Somos de Recife, cidade completamente assombrada, a cidade mais assombrada do Brasil. Fomos certa noite para a festa de um amigo nosso com outros amigos da faculdade. Eu, João, meu namorado Vitor e mais 3 amigos. A festa acabou às 3 horas da madrugada e esse horário não tinha ônibus para voltar para casa. Estávamos sem dinheiro para pagar corrida particular. Então decidimos ir andando por uma avenida principal com a esperança de encontrar algum estabelecimento aberto para nos abrigar. Com muito medo, depois de andar 1 hora, encontramos um posto de gasolina e paramos nele. Nos sentimos mais seguros e ficamos até começar a passar os ônibus. Quando começou a passar os ônibus, pegamos o primeiro que chegou e paramos em uma integração de ônibus e metrô. Nossos amigos foram pegar um ônibus e eu e o meu namorado fomos pegar o metrô. Esperamos o metrô abrir, uns 10 minutos, e pegamos o primeiro que chegou. No vagão em que estávamos, só tinha nós 2. Sentamos um de frente para o outro por questões de segurança e para ampliar a visão. Afinal de contas, nunca se deve confiar, né? Meu namorado encostou a cabeça e deu um cochilo, e o metrô já tinha passado 2 estações. Eu, muito apreensivo, percebi que a velocidade do metrô estava diminuindo, e ao olhar na janela, percebi que o céu estava escuro, porém já era pouco mais de 5 da manhã, e o dia já estava claro aqui essa hora. O metrô parou em uma estação e eu olhei que a estação estava totalmente diferente do que deveria estar, com um aspecto de velha, antiga, e assim que as portas do metrô se abriram, começou a entrar um vento muito frio, mas muito frio mesmo. E logo entrou uma senhora e sentou próximo a nós. Meu namorado continuava cochilando, e nessa hora eu fiquei tentando acordá-lo, mas ele não acordava. Cheguei a dar beliscões, mas nada dele acordar. O metrô começou a andar, porém muito devagar. E aquela senhora quieta, com a cabeça baixa e os cabelos misturados em preto com algumas mechas brancas. Provavelmente sem pentear, e provavelmente sem pentear há um bom tempo. Chegando em outra estação, o trem parou. A senhora levantou e veio em nossa direção dizendo: "Saiam daqui, vocês não deveriam estar aqui." Eu apenas olhava para ela fixamente com muito medo. Ela tinha um rosto desgastado e uma voz cansada, e pediu isso 3 vezes e saiu do vagão. O trem começou a andar novamente, lentamente, e foi aumentando a velocidade e estávamos sozinhos de novo. Eu, desesperado, fiquei empurrando meu namorado e gritando para ele acordar. E aí ele abre os olhos, como se não tivesse entendendo nada, e perguntou o que aconteceu. E percebeu que eu estava desesperado, suando, porém com as mãos muito geladas. E eu, na hora, nem consegui explicar. Ao perceber, olhando para a janela, o dia estava claro novamente. Quando chegamos em casa, conversamos e contei o que aconteceu. E ele disse: "Amor, eu vi um vídeo sobre isso. É um lugar que se chama Sete Além." Eu sou bastante cético para tudo, porém vimos uns vídeos sobre Sete Além e as histórias se pareciam muito com tudo aquilo que eu vi, principalmente a fala da senhora, do tipo: "Você não deveria estar aqui." Eu não sei se eu acredito ou não, mas que foi real, foi. E nunca mais pego o metrô nessa hora. Beleza. Foi agora mesmo. Um beijo pra você, muito obrigada pelo relato. E aí, esteve em Sete Além, metrô em Sete Além. Gente, Sete Além tá em tudo quanto é canto. Tudo quanto é canto agora. O andarilho e o lobisomem, ou o andarilho é o lobisomem. Olá, Ana, me chamo fulano, já que me chamará assim mesmo. E esse relato aconteceu com meu pai, que, como já disse no outro relato, cresceu em uma cidade pequena, no interior do Rio Grande do Sul.
Em um belo dia, notícias chegaram. Tá tomando banho, meu amor. Em um belo dia, notícias chegaram relatando a morte de animais em cidades vizinhas. Galinhas, gado e até animais domésticos, mortos por um predador desconhecido. Considerando os relatos, era previsto que, fosse o animal que fosse, chegaria na cidade em alguns dias, e a fazenda onde os tios do meu pai moravam, onde ele também estava morando, seria o alvo mais previsível, visto a rota dos ataques indicar que seria por ali a chegada de tal fera. Ainda considerando a distância entre os ataques e o tempo decorrido entre eles, era possível especular a data em que a mesma chegaria por aqueles lados. Pensando tratar-se de alguma pantera, alguma onça ou coisa assim, resolveram se preparar para recepcionar o visitante indesejado. Considerando que os ataques ocorriam somente durante a noite, decidiram se organizar em grupos e se colocar em posições estratégicas, a fim de afugentar o animal até que ele se obrigasse a correr na direção de um celeiro no qual pretendiam trancá-lo até o dia seguinte, quando fosse mais seguro confrontar o animal. No dia estimado da chegada da fera, receberam a visita de um senhor bem velho, que pediu pouso, pois disse estar em viagem, a pé, e já caminhava um bom tempo. Ofereceram uma cama que ficava nos fundos de um celeiro desocupado, não o mesmo preparado para emboscada. E o senhor aceitou prontamente e se dirigiu para lá. Chegada a noite, os grupos, já definidos, se posicionaram em seus lugares, munidos de espingardas e preparados para ficarem de vigília a noite toda. E, se preciso, repetir o mesmo nos próximos dias, até por fim a ameaça aos animais da fazenda, até colocar fim à ameaça aos animais da fazenda. Em determinada hora da madrugada, o meu pai não soube precisar que horas, ouviram barulhos na mata próximo ali. E de repente viram sair de lá o que parecia ser um cachorro, mas andava em duas patas e era muito alto e com olhos vermelhos. Embora assustados com o que viram, puseram o plano em prática e quando a fera se aproximou mais, a cercaram e deram tiros para o chão, não para machucá-la, se é que isso seria possível, mas para afugentá-la e direcioná-la até aquele celeiro já preparado. Como planejado, o animal saiu em corrida e conforme os tiros aconteciam, ela ia mudando de caminho até que chegou no celeiro e o adentrou. Fecharam a porta e a trancaram com correntes e cadeados que já haviam preparado de antemão. O animal se jogou contra as paredes como se quisesse derrubá-las, mas após algumas horas se fez ali um completo silêncio. Todos cercavam o celeiro, com certa distância, para garantir que o animal não fugisse, mesmo sendo a porta a única saída de lá, a qual já se encontrava trancada com correntes e cadeados. Chegada a manhã, todos ainda acordados, tendo em vista o sol ter deixado tudo bem claro, decidiram com cuidado abrir a porta e confrontar o animal. Todos tensos e com as espingardas à mão, tomaram-se de surpresa ao identificar que dentro do celeiro não havia nenhuma fera, mas apenas aquele velho andarilho que pedira pouso naquele dia, mas ele estava completamente nu. Questionado se ele sabia o que fazia naquele lugar, ele apenas disse que não. Ainda informou que era sonâmbulo, pois às vezes ele dormia e acordava em outros lugares. Cobriram ele com panos que por ali encontraram e o mandaram se vestir, pois queriam conversar um pouco mais com ele. Ele se dirigiu ao celeiro, onde o qual haviam lhe oferecido a cama e onde estariam ali os seus pertences. Após revistarem bem o celeiro e não encontrarem nenhum local por onde a fera pudesse ter fugido, e como o velho não retornou, decidiram ir ao seu encontro. Para surpresa de todos,
O que não foram poucas nas últimas horas, o velho havia sumido, juntamente com todos os seus pertences, e mesmo perguntando para as pessoas da região, ninguém soube nada dele. Bom, Ana, esse foi o relato me passado pelo meu pai. Desculpe se ficou muito grande, espero que tenham gostado. Ele tem alguns outros relatos que mandarei na sequência, bem como alguns acontecidos comigo. Beijos para você, para o Matheus, para as crianças e para todos os assombrados e assombradas. Um beijo para você, muito obrigada pela história aí, para quem gosta das histórias de lobisomem. E aí, então, alguns lobisomens nem sabem que são lobisomens, acham que são sonâmbulos, que acordam em lugar, mas não lembra tudo que fez. Que matou animal, que fez isso, fez aquilo, não lembra de nada? Gente, o que é isso? É uma maldição? Maldição? Aviso do além. Vamos lá. Vamos ver se a gente chega aos 80 aí, galera. Aviso do além. Esperando o Matheus me atualizar quanto aos números aqui do superchat. Boa, Ana, esse relato aconteceu de verdade. É uma moça, tá? Acho que sou... Boa, nesse relato aconteceu de verdade. Eu acho que eu sou um canal para o sobrenatural. Os nomes estão trocados. Esse relato aconteceu mais ou menos em 1992. Bem, eu estava em casa quando a minha prima Fabiola ligou me convidando para ir à casa dela, que fica na mesma avenida da minha. Queríamos fazer uma aula de aeróbica, já que eu frequentava academia. Eu tinha uns 17 anos nessa época. Falei então, vou convidar a minha vizinha Kátia, que tinha uns 12 anos. Eu gosto muito dela. E ela estava só em casa e não queria ir. E aí eu falei, vamos, vai ser legal. Eu vou convidar minha sobrinha Marcela, que tinha a mesma idade dela, né? E com muito custo ela topou. Chegamos lá e a minha prima falou que seria na casa da Renata, que mora perto dela. Tá sem música? Bora botar musiquinha aqui então, que sempre sai também essa coisa doida aqui. Chegamos lá e a minha prima falou que seria na casa da Renata, que mora perto dela, minha amiga também. Uma observação, a casa em que a Renata morava era alugada. Nessa residência, há anos atrás, pois eu era criança ainda, o dono da casa foi assassinado brutalmente por um homem que até pouco tempo estava foragido. Ele foi preso, mas escapou e ninguém soube mais dele. Até a sua morte num acidente de moto. Não gosto de violência, mas a cidade inteira vibrou com a sua morte. Bem, chegamos lá com muita alegria, já colocando música para praticar aeróbica. Foi quando ouvimos ruídos, mesmo com a música. Todas ficamos assustadas. Paramos a música e algo estranho começou a acontecer. Fomos à cozinha e a Renata percebeu que o pano de prato que ficava pendurado estava em cima da pia. Ela pendurou novamente e voltamos para a sala. Esperamos um pouco, pois as meninas de 12 anos estavam com medo. Voltamos na cozinha e o pano estava no chão. Fizemos vários testes e todas as vezes esse pano ia parar em outro lugar. De repente escutamos algo cair. Aí nos desesperamos e saímos correndo em direção ao banheiro, onde ficava num corredor estreito. Era tanto desespero que tentamos passar as 5 juntas, ficando entaladas, é claro. Conseguimos chegar ao banheiro e trancamos a porta. Nessa hora, minha sobrinha já estava aos berros, pois era muito medrosa. Resolvemos verificar de onde veio aquele barulho. Fomos ao quarto da mãe da Renata, lembrando que estávamos sozinhas na casa. Então a Renata falou, onde está o perfume da minha mãe? Acreditem, estava embaixo da cama.
Foi só correria novamente. Mas pegamos o perfume e colocamos no lugar. Mais um barulho. Fomos ao quarto e o perfume estava no chão. Tudo que colocávamos no lugar ia para um outro local da casa. Não acontecia nada de ruim conosco. Então, depois de tantos acontecimentos, resolvemos parar e ir para casa. Foi quando chegamos e reparamos que o portão da casa da Kátia estava aberto e o carro não estava na garagem. Roubaram o único carro que eles tinham. Era um carro velho, mas era um bem, né? Ela começou a chorar e eu me senti culpada por tê-la tirado de casa. Talvez se ela estivesse na casa não roubariam. Ou talvez tivesse acontecido coisa pior. Talvez você tenha feito bem de tirá-la da casa, né? Bom, chocante foi que ninguém viu. A minha avenida é movimentada. A minha mãe falou que não ouviu nada e os meus outros vizinhos também. Aí veio um remorso e um alívio, pois se ela estivesse na casa dela, algo pior poderia ter acontecido, inclusive com ela, não é? E ninguém ter escutado nada. Conversamos com uma médium e ela nos explicou que tudo isso que houve foi um alerta de um espírito iluminado, tentando avisar-nos do que ocorreria. Ficamos mais aliviadas, pois nada de ruim aconteceu conosco. Esse espírito queria apenas avisar. Será que era o espírito do homem que foi assassinado? Pois ele era uma pessoa muito boa. Bom, Ana, esse foi o meu relato, dentre outros. Beijos, minha querida. Mas será que o espírito não tinha um outro jeito de dar uma avisada? Escrever um bilhete, talvez? Eu não sei se é possível, mas é porque tirar o guardanapo do lugar, o perfume... Como que eu ia saber que isso significava que iam roubar o carro da menina? Ou ele estava tentando assustar para sair de casa e voltar todo mundo para casa? Ou não, o mais seguro é melhor que roube e a casa esteja sozinha. Melhor do que ter alguém na casa e tentar um furto, um assalto, né? Vai saber se a menina ia começar a querer gritar ou fazer alguma coisa e aí de repente o ladrão queira, sei lá, fazer o... Então, melhor mesmo não estar em casa. Agora, não sei o que o espírito queria fazer, mas acabou, não fez nada de mal. Queria avisar. Eles fazem o que tá ao alcance deles, o que eles podem, porque eu acho que não é fácil para eles também mexerem as coisas, esse tipo de coisa. Bom. O cavaleiro e a moça. Oi, Ana, esse é mais um relato que trago a vocês da minha família. O meu avô, na sua juventude, por volta dos seus 20 e tantos anos, morava em uma roça, como era normal na época. E como também de costume, havia os bailões, geralmente de léguas de distância. E na região corria o boato que em determinado cochete da estrada, uma visagem de uma mulher de branco pulava na garupa dos cavalos e agarrava os cavaleiros. Bom, esse era o boato que corria na região. Meu avô, um baixinho corajoso, ouvindo essas histórias, riu e desdenhou do que ouvia. E ele e uma turma se deslocaram para tal festa. Chegando lá, dançaram, paqueraram, beberam, o normal de toda festa, né? Quando que lá, tantas da madrugada, a turma se reuniu e chamaram meu avô para irem embora, pois todos andavam em grupo por medo de passarem sozinhos no bendito trecho da estrada onde havia o cochete. Meu avô, corajoso, como sempre, falou que eles podiam ir, pois ele ia sozinho depois. Porque se essa tal visagem dessa mulher pulasse no seu cavalo, ele levaria ela para casa. E assim foi feito. O grupo seguiu na frente e meu avô ficou para trás, ainda no baile. Quando decidiu ir embora, já era por volta de umas 3 ou 4 horas da manhã. Quando, chegando perto do cochete, o cavalo começou a recuar, como se estivesse sentindo algo à frente.
Mas meu avô, bruto que era, tacou a espora e o animal, mesmo retrucando, seguiu. Ana, aí ele conta que assim que passou e fechou o cochete, ele seria porteira? Ele sentiu alguém sentar na sua garupa e o abraçar por trás, assim, e um cheiro de rosas e uma risada alta ecoava no seu ouvido. Então o cavalo pôs-se a correr e essa visagem grudada nele e ele gritando, mas não conseguia soltar. Mas ele não conseguia soltar a rédea, enquanto uma voz ecoava no seu ouvido. Agora vou com você até a sua casa. Quando chegando na sede da fazenda, na disparada no cavalo, ele foi solto. Aquilo soltou ele. Ele foi solto e o cavalo derrubou no chão. E ele mal caiu, mas já levantou correndo, entrando em casa mais branco que papel. No outro dia, ele contou o que havia acontecido aos seus amigos. E eles falaram para ele não brincar mais com essas coisas e nem falar besteira, pois palavra tem poder. Passado o ocorrido, ele sonhou com uma moça de branco pedindo para ele acender 7 velas por 7 dias para ela poder ter paz. E assim ele fez. E desde então nunca mais se ouviu falar dessa tal moça de branco do cochete. Eita, vai zoando. Eu lembro de um outro relato aqui que diz que o bicho sentou na garupa, não sei se foi do cavalo, da moto, da bicicleta, e cravava as unhas na costela aqui, ó. Dava pra sentir as unhas cravadas. Ah, vai. Hein? Mas meu bisavô, meu avô, sei lá, já cruzaram com mulheres de branco na beira da estrada também, assim. Uma crescia, acho que é uma só, essa daí que crescia, não sei se tem alguma outra história, mas o cavalo também não queria passar, não. Vamos lá. Inveja, fofoca ou obsessor espiritual? Olá, Ana, sou sua fanzaça. Escolhi esse relato pois é o mais recente. Caso que aconteceu comigo. Meu nome é Fulana, mas pode me chamar de Fulana no relato. Eu tenho 23 anos, moro em Cascavel, no Paraná. Me mudei de Foz do Iguaçu há 3 meses. Isso foi em janeiro. Me mudei de Foz do Iguaçu faz 3 meses e por ter parentes aqui, logo arrumei serviço em uma pizzaria. No começo de novembro do ano passado, adorei o emprego. As pessoas me trataram super bem. Algumas pessoas. Mas como em toda empresa sempre tem aquelas pessoas que não se dão com outras, no meu caso não foi diferente. Arrumei uma colega e de cara fomos super amigas. Ela já estava há algum tempo lá e não se dava com uma garota da recreação, pois a mesma era puxa-saco e tinha regalias lá dentro por ser tão baba-ovo. E não cumprimentava as meninas, apenas os meninos de lá. Cumprimentava apenas os meninos de lá com abraços e beijinhos quase que na boca. A gente, ela fingia nem ver. Sem falar que não nos ajudava nos afazeres simples. Uma das donas de lá, a pizzaria é dividida entre 2 irmãos, no caso quem toca são suas esposas. Então uma das donas lá era muito amiga dela e fazia de tudo para lhe agradar. Então a tirou da recreação e a colocou na recepção onde minha colega trabalhava. Eu era garçonete e isso não me atrapalhou em nada. Mas minha colega ficou uma fera. Ela deixava a desejar. A moça, será? Ela deixava a desejar e por serem só as duas, sobrava tudo para minha colega. Repor pratos, encaminhar os clientes para as mesas vagas e anotar pedidos. Ela só ficava atrás do caixa de conversa. Aí, num dia, cheguei lá e a patroa já foi chamando todos para uma reunião. E pela cara estava bem brava. Logo foi despejando toda a bronca para minha colega, que sem nem respirar direito ficou pálida e sem entender o motivo de tamanha reclamação.
Eu me intrometi, mas era como se não me visse. A raiva no olhar dela era... Hã? Não, motivo de tamanha reclamação. Eu me intrometi, mas era como se não me visse. A raiva no olhar dela era visível. Minha colega era a funcionária mais velha de lá, mas isso não justificava tanta bronca. Uma vez ouvi essa garota, que vou chamar de M, dizer que ela ia acabar com a minha colega e para isso iria fazer com que fôssemos uma a uma demitidas e que até o final do ano não trabalharíamos mais lá. E assim chegou dezembro. Ela se aliou a mais uma outra garota que me odiava por algum motivo que eu desconhecia e chegou até a me agredir por 2 vezes, com esbarrões e empurrões. Essa menina fazia extra e, por sorte, não havia sempre, somente fins de semana. Mas a essa altura a guerra já estava declarada. Todo dia minha patroa vinha reclamar de mim e dizer que eu estava deixando a desejar. E se não era comigo, era com a minha colega. Nada que fizéssemos era bom o bastante. A coisa ficou tão feia que chegou tempos em que nem me pagar ela queria e enrolava o quanto podia. Fiquei até 2 semanas sem receber. Eu trabalhava por dia. Trabalhei Natal e véspera de Ano Novo e nada de receber. Ela disse que pagaria na primeira semana de janeiro. Até aí beleza, mas na saída da pizzaria cruzei com um dos donos e ele me perguntou sobre a viagem que eu iria fazer. Eu respondi que não viajaria, pois eu não havia recebido. Ele disse que eu receberia sim e foi para dentro, deu uma bronca na minha patroa, cunhada dele, e fez com que ela me pagasse todos os atrasados também. Nessa hora ela se transtornou e se envergonhou ao mesmo tempo. Resumindo, o ano começou e eu não fui mais chamada para trabalhar lá. Cheguei a implorar pelo emprego, pois eu gostava de ir lá, mas era sempre a mesma desculpa. Não precisamos de extra. E mesmo que eu pedisse para assinarem a minha carteira, a desculpa era: não está tendo movimento, quem sabe mais para frente. Eu sei que não é verdade. Bom, a história resumida é essa. O sobrenatural vou contar à parte, porque não sei ainda se tem a ver com a colega M e suas fofocas maldosas sobre a minha colega e eu. Logo que entrei trabalhar lá, vi vultos negros com silhueta masculina na garagem da pizzaria. O mesmo me seguia e dizia coisas para mim como, por exemplo, o complô da M com a minha patroa contra minha colega e eu. Logo que entrei trabalhar lá, via vultos negros com silhueta masculina na garagem da pizzaria. O mesmo me seguia e dizia coisas para mim, como, por exemplo, : o complô da M com a minha patroa contra minha colega e eu. Eu vivia estressada e impaciente, também alerta quando estava lá. Tudo me irritava. Uma vez antes de toda a confusão, essa minha patroa, que mora no andar de cima da pizzaria, disse ver um homem todo negro na escadaria da casa e também se sentir observada e perseguida até durante o dia. Depois de um tempo, resolvi contar que vi e que tentei me comunicar com essa entidade, mas ela dizia que essas coisas não existiam e que eu devia estar imaginando coisas. Será que ela sofreu influência desse espírito e por eu ver também ele fez com que ela me afastasse de lá? As brigas seriam causadas por esse espírito ou pela M? Ou as duas coisas? Hein? Sei que todo lugar... Olha, galera, vocês vão falar que é... Ai, né? Os feminismos da vida aí vai falar: ai, a Ana tá sendo machista, o que é isso, né? Tem que falar... Mas eu tô falando pelo que eu observo nos relatos. Mulher. Eu não sei, mas mulher tem um negocinho lá dentro que olha, o bicho fica ferrado quando acontece alguma coisa. Porque tudo que é que homem meio desligado, né? Também fala: o quê? Fulano tá fazendo o quê? Vamos lá tomar uma cerveja, assistir um jogo, e tá tudo certo. Mulher não, mulher é mais detalhista. Falou: o quê?
Eu fiz isso e ela não respondeu. Ah, mas como assim? Mas aí mulher já vai esmiuçar mais, aí já vai remoer aquilo, e aí já vai crescendo aquela coisa, aí já vai querendo fazer. Acho que é isso, não sei, né? Por a mente talvez ser mais complexa do que o homem lá, tipo, ei, e aí? Não, imagina, tranquilo, tá beleza. Não é? Sei lá. Coincidências divinas. Olá, Ana, tudo bem? Que todos se encontrem bem e com muita saúde. Hoje envio um relato para externar um agradecimento. Sim, que esse relato ajude a quem precise de suporte na fé. Como sabes, trabalho na área da saúde e, sinceramente, às vezes a profissão é extenuante. Trabalhamos demais, muitas vezes sem repouso adequado e alimentação correta. Finais de semana no trabalho, contas para pagar, família, isso tudo também nos exige. Conclusão, fiquei com uma síndrome depressiva. Remédios, falta de disposição, procrastinação, é isso? Procrastinação, é isso daí mesmo. Isso era uma constante no meu dia a dia. Eu luto ainda, confesso, mas desde que comecei a agarrar-me à minha fé, coisas misteriosas vêm acontecendo. Um desses fatos ocorreu há 3 semanas. Atendi um paciente e, ao final da conclusão, o mesmo perguntou-me se poderia me dizer algo sobre religião. Eu disse que sim, sem problemas. Então ele começou. Disse-me que estava em dúvida na minha fé, que eu cheguei a duvidar da existência de Deus e que nunca deveria ter pensado nisso, que todas as orações chegam a Deus, todas, umas mais rápido, como um raio, outras através de intermediários, tipo uma hierarquia, mas sempre chegam, que eu nunca duvidasse disso, que havia um protetor comigo, e outros também, inclusive um deles foi enviado pelas preces da minha mãe, a Nossa Senhora, pois ela é muito devota à nossa Mãe Santíssima. E disse muito mais coisas, porém, ao sair, disse que eu ficaria muito bem, pois eles me dariam uma ajuda. Agradeci muito e realmente me senti muito bem, com os meus braços formigando e uma grande calma dentro de mim. Agradeci mentalmente e continuei o meu trabalho naquele dia e nos seguintes. Ele me disse para policiar os pensamentos, pois os espíritos inferiores atormentam as pessoas boas, os desavisados, os invigilantes. Mantinha minha rotina, com alguns altos e baixos, tomando minhas medicações, e mesmo assim ainda sentia uma certa tristeza e melancolia. Um dia, assistindo alguns vídeos no YouTube, chamou-me a atenção uma história muito bonita sobre o Santo Padre Pio. Aquilo me viciou, pois o relato de sua vida santa e tão linda me reconfortava. Na última quinta-feira estava muito ansiosa. Eu estava trabalhando e o celular deu um aviso de vídeos novos. Olhei e era um da associação que prega a difusão de sua história. Parei e olhei. Na hora me senti tranquila. Ao entrar no repouso médico, olhei as mensagens de WhatsApp, das quais sinceramente eu fujo. Muitas mensagens são de pessoas inconvenientes e quando não estamos bem, o melhor é ignorá-las. Resolvi olhar as da minha irmã e, pasme, ela me enviou um post do Padre Pio, falando sobre a misericórdia divina. Muito estranho. Pois eu nada tinha comentado com a minha irmã. Orei então em fervor ao Padre Pio. Pedi para que ele me curasse. Muitas doenças, Ana, são da alma e não do corpo. Fiz a prece com muita alegria e sentindo que seria ouvida. Senti uma melhora que não sei explicar. Do nada fui tomada por uma vontade de comer muitas frutas, queijos, alimentos saudáveis. Meu paladar, não sei como, foi modificado.
desde esse dia. Ontem, quando comprava frutas para minha casa, um pedinte aproximou-se de mim. Pediu-me dinheiro para comprar um suco de tangerina. Sempre tenho um dinheirinho trocado para dar a essas pessoas. Sempre intuí que nunca devemos negar ajuda. Dei-lhe umas moedas e entrei no mercado. Ao sair, vejo o moço, o pedinte, sabe? Agachado tomando um suco de tangerina e lendo um livro. Qual não foi a minha surpresa ao ver o livro? Era sobre a vida do Padre Pio. Eu fiquei abismada e entendi naquele momento, empurrando um carrinho de supermercado em uma cidade do interior, ao final de uma tarde, que eu não estou só. Que esse santo padre ouviu meu pedido de ajuda e que muito certamente ele já me ajuda no processo de cura. Sabe, Ana, quando ficamos doentes, nos sentimos muito frágeis. E nessas horas, quando um aviso do alto vem, seja na forma de sinais, de pessoas ou de anjos, você não imagina o quanto nosso coração se aquece. Eu realmente cheguei a duvidar da minha fé em Deus, mas sempre, misteriosamente, eu sou levada a voltar ao rebanho. Gostei muito de conhecer este santo padre, de barbas branquinhas e com milhares de milagres relatados. Muitas coincidências não são à toa. Acredito que devo ter um propósito de ajuda ao próximo grande. Que Deus, Nossa Senhora Aparecida e o Santo Padre Pio os abençoe, fazendo deste canal um meio de divulgar o bem e a fé. Beijos de luz. Um beijo para você. Muito obrigada. Ah, eu não acredito em coincidência assim, não. É muita coincidência. É muita coisa. É mesmo um sinal, um recado. E o outro que chegar e falar tudo isso para você? É muito um recado da espiritualidade. Muito bom. Muito legal. Um ser com focinho de cavalo me atacou. Vamos ver. Olá, Ana, meu nome é Fulana, tenho 19 anos e moro em Campinas, São Paulo. Pode falar nossos nomes. Não falo não. Sempre troquem os nomes, por favor. Resolvi contar um dos meus relatos. Desde pequena sempre tive sonhos que pareciam bem reais. Se eu me machucava no sonho, às vezes sentia quando eu acordava. E que foi esse caso? No dia 13 de outubro do ano passado, hoje é dia 13 de... Hoje é 13 de novembro. Por que eu tô achando que hoje é 13 de outubro? 3 de novembro. Foi no outro relato. O relato que eu acabei de contar aqui tinha alguma coisa a ver com 13 de outubro também? Falou alguma coisa? Ou eu que tô com outubro na cabeça? Até pensei no dia do fisioterapeuta, que é... Tô perdidinha, gente. Eu falei 13 de outubro, 13 do 11, 13 de novembro. Bom, isso aconteceu no dia 13 de outubro do ano passado. Sei disso porque anoto tudo no meu diário sobrenatural. Esse sonho foi imaginação ou aconteceu mesmo do lado astral? Estava deitada na minha cama, que é uma bicama. Minha irmã dorme em cima e eu embaixo. É uma beliche ou é uma bicama? Estava de lado, virada para a cama. Dormimos com a... Acho que é aquela que sai a caminha embaixo, né? A bicama. Estava de lado, virada para a cama, e dormimos com a porta um pouco aberta, para entrar a luz do corredor. Da cama da minha irmã, dá para ver o reflexo da porta. Então, se alguém passasse pelo corredor, eu conseguia ver. O quarto da minha mãe fica na frente do meu. Vi a porta do quarto da minha mãe abrir. Ela veio até o meu quarto. Às vezes ela vem no nosso quarto para nos cobrir ou para ver se estamos acordadas. Eu fechei os olhos e fingi que estava dormindo. Eu nem sei por que eu fiz isso, Ana, mas enfim. Ela se abaixou, me cobriu. Eu estava com os olhos abertos, olhando o reflexo.
No reflexo, vi ela me cobrir até o ombro, mas não senti a coberta em cima de mim. Olhei um pouco para baixo, vi o reflexo aonde? Olhei um pouco para baixo, vi a coberta na minha cintura, mas a mãe me cobriu até o ombro. Então ela me puxou pelo ombro, me virando do outro lado da cama, na direção dela, e colocou a mão na minha cabeça, que começou a doer. Então vi que não era minha mãe. Lógico que não era. Era um homem moreno com um focinho de cavalo. A boca e o nariz eram o focinho e os olhos pareciam humanos. Eu não senti medo, só desconforto. Eu não conseguia me mexer, a mão dele era do tamanho da minha cabeça e era muito pesada. Ele estava sereno e começou a falar comigo, sem olhar para mim. Eu não entendi no começo porque estava tentando me mexer. Eu só compreendi a última frase, que parece que estava se lamentando. Ele disse algo assim: "Ah, minha filha." E eu não entendi se ele estava falando da filha dele ou se eu era a filha dele. Nem dei bola para isso. Eu tentei lembrar da oração do credo, porque dizem que ela é bem forte. Mas eu não conseguia lembrar. Recordei do Pai Nosso e rezei mentalmente. Ele ficou surpreso e meio assustado. Mesmo não conseguindo ver o rosto dele, eu percebi que a minha visão estava embaçada. E continuei a rezar e comecei a Ave Maria. No momento, parecia que estava em outro lugar, um labirinto de breu. Eu não sabia para onde ir. Cada passo que eu dava ficava mais escuro. Então eu disse em voz alta: "A luz é o melhor caminho." Encontrei um caminho com um pouco de luz e segui. Num instante, estava novamente na cama, ainda presa. Minha cabeça doía muito. Eu achei que ia quebrar. Lembrei dos meus anjos. Sei disso porque eles já tinham se apresentado em um sonho e me salvaram de umas pessoas que me atacaram, que eu vou deixar para um outro relato. Chamei eles pelo pensamento. Cassiel e Michelangelo. Vieram e tentaram tirar o demônio de perto de mim, mas ele era muito forte. Os meus anjos seguraram de cada lado, Cassiel do lado esquerdo e Michelangelo do direito. Tentava tirar a mão do demônio da minha cabeça. Quando eles conseguiram afastar o demônio de perto de mim, a minha cabeça ainda doía. O demônio começou a se debater e, vindo em minha direção, no seu focinho de cavalo, apareceram dentes afiados como de um tubarão. Queria me machucar de qualquer jeito. Um dos dentes arranhou a minha testa, no meio dos olhos. Depois disso, descobri que havia machucado o meu terceiro olho, mas agora ele já está 90% recuperado. Senti o arranhão, voltei novamente para o labirinto. Estava claro com uma luz amarelada. Tinha um espelho quase do meu tamanho com uma moldura dourada, então vi o demônio. Pulei e chutei a cabeça dele, e ele caiu na hora. Olhei para a direita e vi Michelangelo, estendi a mão para ele e disse: "Vamos dar o fora daqui!" Michelangelo me olhou sorrindo. Acordei com uma baita dor de cabeça, ainda sentindo o arranhão. Levantei devagar, olhei no relógio, era 6 horas da manhã em ponto. Fui no espelho ver se havia um arranhão na minha testa, pois a sensação era forte. Antes do acontecido, recordo de que era 5 da manhã. Então tudo isso aconteceu em 1 hora? Pareceu ter durado uma eternidade. Meus anjos autorizaram contar esse relato e falar os seus nomes, para que seja divulgado para todos. Confiem em seus anjos da guarda, que sempre estão por perto. Obrigada por ler meu relato, desculpe os erros de português, feliz por compartilhar com vocês. Eu e minha mãe assistimos você sempre que conseguimos. Gostaria que você mandasse um beijo para minha mãe, minha irmã e, lógico, para mim. Então, um beijo para sua mãe, para sua irmã, para você. Beijoca nas crianças, no Matheus. E a você um grande beijo, abraço, carinho imenso por se dedicar a contar os relatos das pessoas que tanto ajudam e esclarecem. Deus abençoe vocês. Amém. Um beijo para vocês. Muito obrigada. Sim, os anjos são muito presentes.
mesmo que a gente não veja e não perceba todos os dias. E não só anjos, como a gente imagina, com asas e tudo mais, assim, mas eu acho que espíritos de luz, espíritos assim, bons que nos ajudam, acabam ajudando. Então, isso aconteceu no astral. E aí? Curtiram os relatos? Espero que tenham curtido. Não se esqueçam de fazer uma visitinha lá ao canal de cortes. Se inscreve lá também. Você pode acompanhar relatos aí antigos do canal, relembrar relatos. E também aguardem que logo mais a gente volta com a nossa programação normal, tá bom? Estamos aí descansando um pouquinho, mas já já a gente volta. Beleza? Combinado? Te vejo logo mais. Beijos e fui!